tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. 18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Larissa Alves. Tá tudo bem com a transmissão aí? Tudo. Aqui pra gente no estúdio tá tudo certo. Deixa eu ver então, no YouTube. Eu vou chegou uma mensagem atrasada de WhatsApp da técnica. Tá sem imagem. Não. Mas não, tá com imagem. Você tá com imagem. blazer. É culpa do WhatsApp. Não é culpa da nossa técnica vigilante. Não é isso? Eu adoro essa música. Do Gilberto Gil, claro. Falar, nossa, você adora Gilberto Gil? Adoro Gilberto Gil. Que eu saiba, foi feita para o Roberto Carlos originalmente. O Roberto não quis gravar, porque falou, não é bem assim que eu vejo Deus, e tem todo o direito. Não estou aqui censurando o Roberto. A música espetacular deu a chance de Elis Regina fazer uma de suas grandes e históricas interpretações, que confere a letra, a grandeza que a letra tem. Se eu quiser falar com Deus, e Deus é tão grande que não tem como, Bob Furruia, Larissa, eu não me despi das minhas vaidades, dos castelos suntuosos, dos desejos, dos meus sonhos, daquilo tudo que eu acho de eventualmente grande, esse eu aí é um eu qualquer, a meu respeito, para me colocar humildemente diante de Deus, né? Revendo meus próprios erros, né? Meus próprios problemas, meus anseios, às vezes, desmesurados e injustificados. Que coisa linda essa música, né? Sobretudo um exercício de humildade, né? Ainda hoje mandei uma mensagem ao pastor Antônio Carlos, pastor presbiteriano, que comanda a ONG Rio de Paz, que faz 16 anos, um dos grandes pensadores do cristianismo no Brasil, né? Um beijo para ele, para toda a turma do Rio de Paz, né? Os parabéns pelos 16 anos, por esse trabalho notável, né? Como Deus, Bob Furruia, como meu Deus, e o Deus de muita gente, o Deus do cristianismo, de verdade, é alheio à arrogância, à prepotência, à jactância. Deus não está no passo com C cedilha, Bob, Larissa, como queria Padre Vieira. Deus está no passo com 2 S's. Na lógica dos caminhantes,
daqueles que demasiadamente humanos acertam e erram, sem imposições, sem ameaças, sem exclusões, sem acusações, deixando de lado o orgulho excessivo. Deixar de lado o orgulho excessivo. Ah, você falar isso? Você não é exatamente uma pessoa humilde. Eu nunca fiz aqui profissão de fé em humildade. A gente tem que dizer o que tem de ser dito, com clareza, com dureza às vezes. Não é? Mas tem de saber ouvir. Não é? E, sobretudo, quando se fala em nome de Deus, é preciso ter uma parcimônia grande. Eu não falo, ô Bob, ô Larissa, eu sou, como crente, como fiel, como católico, no meu caso, eu sou um pouco a pessoa da música aí, com todas as suas imperfeições. Né? Mas às vezes há aqueles que perdem a mão e misturam os castelos suntuosos deste mundo com o reino que não é deste mundo, que é o reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque se trata de uma mensagem política. Vou falar. Se fosse uma questão religiosa, eu não tocaria no assunto. Desde que não incitasse ódio, violência e discriminação. Porque se incitar ódio, violência e discriminação, eu falo. Eu falo até de BBB, eu vou ter de falar de BBB hoje. Eu poderia dizer assim, é contra os meus princípios. Agora depende. Sempre depende. Então fosse só religião isso aqui, eu nem ia falar. Mas isso é política. O bispo e fundador da Igreja Universal de Macedo usou as redes sociais para criticar o presidente Lula. Em vídeo divulgado ontem, ele afirmou que o petista não teria dedicado medidas nem ao setor evangélico, nem à Record, emissora da qual ele é dono. Isto é, ele disse, o Lula não me fez nada, não fez nada pela Record e tal. Bom, ainda bem que o Lula não tem que fazer nada por ninguém, que não seja dentro das regras do jogo. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. E aí vem a parte que me incomoda muito. Porque isso que o Edir Macedo faz, nem Cristo fez. E aqui vai um desafio. Bob, você sabe que eu gosto de desafios, né? Sim, sim. E as pessoas fogem. Por exemplo, até hoje eu desafio o Sérgio Moro a dizer em que página da sentença dele está a prova contra o Lula. Ele não fala porque não tem. E aqui eu vou desafiar alguém a me dizer em que passagem do Novo Testamento Cristo, o próprio Cristo, fez isso que faz o Edir Macedo nesse vídeo. Solta o vídeo aí. O Lula esteve 8 anos no governo. Pergunta a ele o que ele me fez, o que ele me deu. O que ele me deu? O que ele deu à igreja? O que ele deu à Record? Ele não deu nada, ele apenas fez o que ele tinha que fazer, como fez com todas as demais emissoras de propaganda, obviamente que pagou, honrou lá seus compromissos. Mas eu não devo nada ao Lula, eu estou livre. Pergunte a ele. Agora, ele me deve, não a mim, mas a Deus. Mas, obviamente, Deus nos usou. Quando ele estava com câncer na garganta, o Lula foi lá na João Dias, na igreja, falar comigo, eles saíssem da sala, e então fechamos a sala, eu fechei a porta, eu impus as mãos sobre o pescoço dele e orei por ele. Eu orei pelo Lula, e ele ficou curado. Ele ficou curado, fez tratamentos lá no Einstein, mas ficou curado. Quer dizer, eu fiz favor para ele. Ele não me fez favor nenhum. 8 anos que ele esteve lá, não fez nenhum favor para mim.
Quando foi que Jesus Cristo, ainda que se colocando como intermediário de Deus, se jactou de ter feito um favor a alguém, em especial o favor da cura? Quando isso aconteceu? Edir Macedo está falando isso porque ele é dono de um partido político, Republicanos. Aqui e ali é uma tentativa de aproximação do Republicanos com o governo, tal. O Marcos Pereira, que é o presidente do partido, já disse, não tem aproximação nenhuma, somos oposição, etc. Esses dias saiu uma matéria dizendo que os veículos de comunicação do Universal estão atacando o presidente da República de maneira sistemática, e ele vem, o Lula não me fez favor nenhum, poderia ter parado por aí. Eu sou dono da Record, sou dono da igreja, sou dono de um partido, faço o que bem entendo, na Record, na igreja, no partido, e pronto, não devo nada ao Lula. Tá certo. Restaria um eventual debate sobre a verificar, né? Porque precisaria ser investigado se tem dinheiro da igreja que tem isenção fiscal, que vai para a emissora, não tem. Essas coisas. Como especulação teórica, eu digo. Estou fazendo acusação. Restaria. Agora, a cobrança por um favor, se você tem o dom da cura, ainda que como instrumento de Deus, na hipótese de ter, né? Então não é um favor que você faz. Seria, antes de tudo, um dever. Se Deus o escolheu como instrumento, fosse isso verdade, Deus o escolheu e isso é o seu dever na terra, seria. E isso nada tem a ver com relações de poder e de gratidão. Sem contar a suposição, né? Ele fala do Einstein, afinal de contas, né, nunca se sabe quando um pastor vai precisar do Einstein, não é mesmo? Do Einstein, do Sírio, do Samaritano, dos hospitais do Oswaldo Cruz, dos hospitais bons, né? Que atende a elite brasileira, que infelizmente os pobres não têm acesso, mas felizmente a gente tem um SUS que tem que melhorar muito, onde há médicos abnegados, profissionais de saúde que fazem um trabalho importante. Mas como nunca se sabe quando essas lideranças religiosas precisam dos médicos, então cumpre falar deles também. Mas se nota que o Edir Macedo acha que o Lula deve a ele a sua cura. E então ele cobra, não é que ele cobre do Lula, sei lá, anúncio para Record. Ele cobra do Lula alguma coisa muito maior, o fato de o Lula estar vivo. Isso é perder a noção de limite. Né, seu Edir Macedo? Eu me lembro ainda de um vídeo seu defendendo o aborto. O vídeo desapareceu das redes, né? Defendendo o aborto com ênfase. Não vi nenhum texto, não vi nenhum pronunciamento seu revendo a posição. E eu não estou entrando no mérito do aborto. Mas só que ao fazer a defesa do aborto, e se não me engano está num texto também, o senhor recorreu ao Eclesiastes, numa leitura realmente livre. Vá botar a liberdade assim, vá longe. Porque num dado momento, o Eclesiastes diz que a não crença em Deus chega a ser mais feia do que aborto. E aí o senhor aproveitou essa passagem para dizer que o aborto então não era assim algo tão abominável. É preciso tomar muito cuidado com essas interpretações livres que se fazem. Né? O senhor não deve nada ao Lula, eu não devo nada ao senhor, as coisas todas têm que ficar muito claras. Né? Eu poderia lhe impor aqui, demonstre que a cura se deve ao senhor, mas aí, está desconfiando. Não desconfio de nada.
Vamos partir do princípio, senhor Edir Macedo, de que isso possa ser verdade. Se foi verdade, pela primeira vez, Deus escolheu um arrogante como um instrumento de cura. E não consta que esse seja o caminho. Deus às vezes escolhe, apóstolo Paulo, né? É isso mesmo, Edir Macedo? Deus às vezes escolhe de fato as coisas ordinárias, as coisas vis, para determinados propósitos. Mas no contexto em que isso está na Bíblia, realmente não estamos falando aqui de questões relativas à cura, a milagre. Não é mesmo? Não vamos baratear a religião. E encerro mandando meu abraço ao pastor presbiteriano Antônio Carlos, pelos 16 anos da ONG Rio de Paz. Esse, um grande teólogo. Esse sim. Vamos dar sequência? Nossa, o Bob, tenho vontade de falar disso 18 horas. Olha, Mas é um assunto nasci interessante. Larissa para tratar desse assunto, mas temos mais coisas para falar. É bom.